Muito obrigado, Regina. Questões? Dado o adiantado da hora, eu vou sugerir o seguinte procedimento. São feitas todas as questões e depois viram as respostas. A Isabel. Vamos começar então. Podemos começar, Isabel. Eu acho que a pergunta... O meu nome é Carla Costa. Em primeiro lugar, queria agradecer aos oradores que estiveram aqui presentes esta tarde. Eu tinha duas perguntas para fazer, uma para a doutora Regina e uma para a doutora Ana Pedrosa. Se puder levantar-se é mais fácil para os oradores. Já estamos todos muito cansados e já nos custa a ver na plateia. Ok. É uma questão, nós aqui temos estado sempre a falar muito na denúncia dos contratos com base tendo inclino em termos de pessoa individual. Nos arrendamentos comerciais, a ser uma pessoa individual, com base nos contratos de arrendamento comercial celebrados em 78, em que o prazo era de 1 ano, renováveis por iguais e sucessivos períodos de tempo, em que o contrato diz basicamente que tinha direito ao exercício da atividade, etc., e aparece lá a palavra armazém. Posta a causa que nunca foi exercido qualquer tipo de atividade, o armazém que se poderia destinar era a arrumar bicicletas e fizeram do local um depósito de ferro velho. A única hipótese que eu tenho, eu não sou especialista em arrendamento daquilo que eu tenho estudado, eu vejo que a única hipótese que o senhorio tem aqui de denunciar esse contrato será usufruindo o prazo de 5 anos, porque não há denúncia livre dos dois, porque depois também poderá denunciá-lo. Esta nova lei vem prejudicá-lo na questão da denúncia? E para a doutora Ana Pedrosa, há pouco falou que nos contratos a tributação dos contratos entre pessoas coletivas e o depósito do contrato era obrigatório. Mas a partir de 2014 não passou a estar desvinculada, não passou a existir essa desobrigação por parte do arrendatário, até do senhorio, a comunicar às finanças a obrigatoriedade de não depositar o contrato e estar isento o pagamento de imposto de selo. Muito obrigado. Próxima. Ó colega, se pudesse levantar-se e identificar-se, agradeço. Não muito bem. Não. Muito boa tarde. O meu nome é Sara Bel, sou advogada e a minha questão é para a doutora Regina Pereira. Qual é o sentido deste regime transitório e excepcional, ou seja, desta Lei 30/2018, impedir que o locador, o locador não pode opor-se à renovação? Qual é que é o sentido desse preceito? Muito obrigado. Boa tarde. Meu nome é Teresa Alquerque e eu queria fazer uma pergunta ao Soutor. Havendo um contrato em que se tentou fazer uma transição para o novo RAU com uma atualização de renda e o inquilino não tendo o seu RABC não era suficiente para ver qualquer atualização de renda, uma vez que é possível, julgo eu, estou a falar de contratos habitacionais, até 1 de setembro de cada ano pedir novamente o comprovativo dos rendimentos do inquilino, se durante o período, este período provisório, se é possível, se houver uma alteração dos rendimentos, se é possível fazer uma alteração da renda, não é? Boa tarde, o meu nome é Inês Lieberman, queria fazer uma pergunta à professora Maria Olinda Garcia, não é? Peço desculpa. É o seguinte, eu queria saber se no âmbito de resolução de um contrato de arrendamento por mora no pagamento, ou seja, o abrigo do disposto no artigo 1083, número 4, é possível acumular a resolução com o pedido de indemnização. E se esse pedido de indemnização pode ser peticionado no âmbito de um PET. É isso, obrigada. Mais questões?
Então, como não há mais, podemos começar então pelas respostas. Não sei quem quer responder em primeiro lugar. Pode, então, força. Quanto à sua questão, não, está especificamente definido veja o artigo 60 do Código do Imposto do Selo e a portaria 98/2015 que tem estas obrigações de comunicação e de pagamento do imposto. Se calhar mantínhamos, senhora professora, agora, continuamos assim, já agora. Da direita para a esquerda. Exato, vai tudo à direita. Também é rápida. A questão quanto ao pedido de resolução e acumular com o pedido de indemnização. Não é o número 4, mas é o número 3, não é? As rendas, existem 3 ou 4 meses de rendas em atraso. É possível pedir, não é essa a questão? Oh, João, desculpe, é mais fácil com o microfone. Senhor professor, é por mora, não é por falta de pagamento. Ou seja, O número 4. exatamente. Não é? Se Mas esse- aí não há indemnização. é essa a Porque questão. Porque o contrato, porque o 1041 é muito claro, só se pode acumular a indemnização quando há resolução. Portanto, quando não há resolução, perdão. Neste caso, o que está em causa é a resolução, sem qualquer hipótese de a contrariar através de um pagamento. Portanto, se me falar da hipótese número 3, sim, pode acumular. Quando pede a desocupação através do BNA, pede cumulativamente a indemnização, ou seja, o pagamento das rendas atrasadas. E isso pode pedir as duas coisas, pode acumular isso, o formulário do BNA permite isso. Na hipótese do número 4, não. Na hipótese do número 4, o contrato simplesmente resolve-se e, havendo resolução, não há rendas em atraso. Atenção, no número 4 não há rendas em atraso. As rendas foram pagas, efetivamente, atrasadas, mas não há rendas em atraso. Ok? Regina? Então, a doutora há pouco estava a dizer uma denúncia de um contrato que diz para armazém, não é? Que é de 1978, se pode fazer a denúncia dos 5 anos. Foi esta a questão? Sim, mas é de 78. É de 78, não. Pois neste caso vai aplicar-se o regime que eu há pouco expliquei do segundo grupo de contratos. Ou seja, nós temos um contrato celebrado, portanto aqui era não habitacional, antes de 95, portanto necessariamente é um contrato vinculístico, apesar de nele estar consignado um prazo, aliás nesses contratos antigos também havia um prazo, só que era de renovação automática, e por ser de renovação automática é que se diz que é vinculado a essa renovação, porque o senhorio não podia denunciar. E, portanto, nesse contrato só vai poder aplicar a denúncia dos 5 anos se ocorrer trespasso, locação de estabelecimento, aqueles negócios que eu iniciei. Então, situação em que houve, que não ocorre nenhuma destas situações em que possa haver a denúncia, o senhorio fica impossibilitado de denunciar esse contrato de arrendamento? Exatamente. Tem que o manter para a vida toda, até a Exatamente. sociedade ser extinta? Exatamente, porque esse é o regime que está, o regime transitório da denúncia para esses contratos mais antigos. Então, se Porque, calhar, repare, a melhor hipótese é chegar a um acordo com o arrendatário, caso não o queira lá mais. eu acho que nem o acordo consegue, não é? Porque ele não sai dali. Ele não sai dali. Porque, repare, os contratos não habitacionais antes de 95, não há hipótese de aplicar não habitacionais e habitacionais. Então, mas na situação, imagine, esta sociedade, na volta, ela explorava uma loja de bicicletas em Algés e tem chamemos-lhe barracão, que é assim que deram a designação num contrato, que é tipo como se fosse uma garagem edificada, que também não está licenciada na Câmara, naquela altura não deveria ser, ou quem construiu o prédio não o fez. Ele basicamente fez ali não um depósito, digamos, se calhar de material referente à sociedade, à atividade da sociedade, mas transformou aquilo num depósito de ferro velho em que também nunca ninguém dos vizinhos se queixou. Existirá a possibilidade do senhorio se agarrar a regulamentos camarários que impossibilitem, ou fazendo uma denúncia do tipo de atividade ali exercida? Doutora, mas a denúncia não despeja.
não é? A denúncia às tem entidades. ajuda na denúncia e depois Não, repare, tem conseguindo... sempre, nesses contratos mais antigos, tem sempre a possibilidade de fazer a comunicação da transição para o know-how. Ou seja, aplicar a renda de um 15 aves e fazer a transição para o know-how. E depois pode haver a tal exceção de haver uma microempresa e então não haver transição. Mas de denúncia, do ponto de vista do tema que eu tive a tratar, não tem hipótese de fazer. Pois, a comunicação foi feita e eles responderam que não aceitavam a conversão do contrato para o prazo de 5 anos porque era uma Atenção, porque isso que a microempresa. doutora está a dizer de resposta é diferente do meu tema. O meu tema é diferente. O meu tema tem a ver com denúncia, dali a 2 anos termina. Ou seja, não há transição para o know-how, não se está a falar em transição para o know-how, está-se a falar de denúncia livre para terminar o contrato para dali a 2 anos. Essa resposta que a doutora está a referir de não concordar com a transição para o know-how é outra linha, é o tema que o meu colega teve a tratar. Então, a próxima questão. Tá? Próxima questão. Então, a doutora perguntou-me qual seria o sentido de não poder fazer a oposição à renovação nesta lei. É não poder comunicar ao inquilino que o contrato vai terminar na renovação. Ou seja, a oposição à renovação é tipicamente para os contratos a prazo. Exato, ou seja, estamos num contrato a prazo, o senhor e o inquilino sabiam quando é que ele ia terminar e, no fundo, estamos a proteger o inquilino. Claro. Pura e simplesmente, é isto. Claro. E o senhor que fez um contrato a saber que podia naquela data terminar, fica de mãos atadas porque o contrato ele não se pode opor à renovação. Exatamente. E A não ser que precise da casa para viver. pronto. E o arrendatário basta que tenha mais de 65 anos. E há mais de 15 anos no local. São cumulativos os dois. Certo. Pronto, obrigada. Nada. Quer alterar aí? Se bem percebi a pergunta da doutora, isto tem a ver com a alteração dos rendimentos do arrendatário no caso do IRABC. Vamos lá ver. Eu antes de responder com 2 exemplos, vou dizer uma coisa muito simples, que é esta. Esta questão dos 5 RMNAs é um teto máximo que permite, até esse valor, que ano passado eram 40.600 euros, este ano é pouco mais, que são os tais, é o valor máximo. Isto é um valor que permite ao arrendatário poder usufruir do tal benefício, invocando determinados rendimentos anuais, que depois se transformam em rendimento mensal para efeitos de cálculo da renda. O que é que acontece? Eu vou responder com 2 exemplos. Vamos supor aí, por exemplo, que o ano passado o RABC do inquilino, do arrendatário, era de 7. E que este ano o senhorio pediu, ele manda-lhe o RABC, e o RABC passou de 7 para 5. Isto não pode, o facto de ter havido uma diminuição do rendimento, não implica redução de renda. E o contrário é verdadeiro. Ou seja, se eu tiver um RABC o ano passado de 10 e por qualquer razão comecei no Euromilhões ou porque tive uma herança de um tio rico dos Estados Unidos, passou-me o RABC para 40 ou para 30, isto não implica alteração do valor da renda para mais. A não ser num caso, que eu lhe vou já dizer qual é, a partir do momento em que o rendimento anual bruto corrigido do arrendatário ultrapassa os tais 5 RMNAs, aí sim o arrendatário passa a perder o tal benefício de poder usufruir do benefício do cálculo do RABC, conforme o artigo 35º diz. Portanto, isto não serve nem para diminuir a renda, nem sequer para atualizar dentro deste parâmetro, que é máximo 5 RMNAs. Sim. Trabalhava, o filho Certo. estava desempregado. Certo. O filho começou a trabalhar, continua a fazer parte do seu agregado familiar e aumentou o rendimento familiar. Muito bem. Se não, A partir daí, sendo possível pedir até 1 de setembro saber qual é o valor, Certo. se ultrapassar, porque a os renda tais não 5 RMNAs, aí perde logo o benefício. É aí evidente. pode-se fazer com base naquelas percentagens Exato. o aumento O da que é que renda. isto no fundo é um controle que serve para o senhorio, mais nada. Isto só serve para o senhorio controlar. Essa questão por acaso foi-me calculada, foi muitas vezes colocada na altura em que entrou em vigor esta alteração do know-how, e não é isso, não é a filosofia da lei, não é essa. Isto é um controle apenas para o senhorio. O senhorio tem que controlar. Porquê? Porque eu vou controlar. Eu não quero que o arrendatário tenha um rendimento que ultrapasse os tais 5 RMNAs. A partir daí perde o benefício. Claro. Mas dentro deste valor, obviamente nem a renda desce, nem reduz, nem aumenta. Obrigada. A pergunta então, antes de encerrarmos. Boa tarde. Eu tenho 3 questões, vamos ver se eu consigo equacioná-las bem.
Uma seria uma proposta de solução ali para a colega do arrendamento não habitacional colega, de se calhar 78. é mais fácil, já sabe, para ser bem visível. Uma questão, em forma de questão, mas também se não solucionaria ali o caso da colega do armazém que tem um contrato de 1978, na medida em que o artigo 1025 refere que a duração máxima dos contratos de arrendamento é 30 anos e, portanto, 78 terminará. A duração efetiva do contrato não termina. Pronto. Então, foi uma tentativa. E fiquei também a saber mais alguma coisa. Em relação a uma outra questão, talvez ali a doutora Ana Pedroso, tem a ver com o seguinte. Portanto, neste caso, um senhorio, eu acho que isto há de se repetir com imigrantes. Um senhorio é um imigrante, portanto, não é residente, recebe rendas e tem uma pensão, neste caso até uma pensão no período militar e de algum período que trabalhou ainda em Portugal. Não se consegue fazer o englobamento deste rendimento predial com a pensão. Não se consegue fazer para não residentes. Pronto, mas tem um rendimento que é gerado, é a pensão que é gerada em Portugal. Podia ter rendimentos de todas as categorias. Os não residentes não conseguem englobar, porque Ok. não apresentam aqui a sua declaração de IRS em termos mundiais. É no país onde têm a residência fiscal. Estão sempre sujeitos a estas taxas autónomas. Autónomas. A outra questão tem a ver com o seguinte. Portanto, isto é um contrato de não habitacional, anterior a 95, em que foi, na altura em que foi feito a cartinha para o aumento extraordinário de renda, foi respondido no sentido que era uma na altura ainda se chamava microentidade, microempresa, e foi feita nova comunicação. Portanto, o senhorio pediu para se, agora em setembro, voltar a comunicar com a certidão do IPM, que era microempresa. Minha pergunta tem a ver com o seguinte: depois disto surgiu a questão das lojas históricas. Pergunto se, decorrido o período de que beneficia pelo facto de ser uma microempresa e, portanto, conseguiu retardar o regime transitório para uma renda atual, se podem ainda lançar mão, uma vez que é uma lei posterior, de se tratar de uma loja histórica e, nessa medida, voltar a integrar o regime mais que beneficiam as lojas históricas no sentido de prolongar o arrendamento. Em termos de transição para o know-how? Sim, porque não foi feita a comunicação. Certo. Eu não gosto do decreto da lei das lojas históricas, mas creio que, se não estou em erro, e a doutora Regina vai-me já corrigir, creio que a partir do momento em que entra em vigor a lei relativamente e que permite às lojas históricas usufruírem desse benefício, a transição para o know-how é 5 anos de contrato. São 5 anos, creio eu. Não posso estar, não quero mentir. Mas a doutora está a perguntar outra coisa, que é Então, no fundo, sequência de... depois dos 10, não é? Sim. Sendo que 10 mais 5 10 mais 5, se aplica, Não, porque não é. atualmente Mas não é. a lei das lojas, portanto, das lojas históricas, não é? Que saiu posteriormente ao regime de transição que foi usado por essa sociedade, não é? E pode ainda ter em curso, inclusive, o processo para ser reconhecido o seu valor histórico. Se ainda o pode usar. Doutora, veja o artigo 13 desta lei 42, não é? 2 ou 3? 42. Este artigo 13, a disposição transitória que, sem prejuízo do procedimento tal, os arrendatários de imóveis que se encontrem na circunstância prevista na linha D, que é a loja histórica,
não podem ser submetidos ao NRAU pelo prazo de 5 anos a contar da entrada em vigor da presente lei, salvo acordo das partes. Isto sem prejuízo do procedimento previsto na secção 3 do capítulo 2 do título 2. Eu acho que a resposta está aqui nesta regra transitória. Agora, também já fizemos uma conferência que foi a de Oeiras, em que falámos exatamente na questão que a doutora está a falar, e houve uma colega que terá tido uma decisão ainda não transitada em julgado, em que o Tribunal não aplicou esta regra transitória. E, portanto, em termos práticos, o Tribunal entendeu que não havia que não aplicar os tais 5 anos por ser loja histórica. Pelo que eu percebi, porque eu, aliás, até pedi à colega para enviar a decisão. Certo, eu também pedi. Eu também pedi, não é? Estamos juntos. Exatamente para perceber. O que eu percebi foi que durante o próprio processo, durante o despejo, terá havido reconhecimento de loja histórica, o inquilino terá invocado esse reconhecimento e o Tribunal entendeu não aplicar. Mas lá está, a colega falou que a decisão ainda não estava transitada. E eu provavelmente daqui a uns meses, se calhar já sei a resposta a isso, porque eu vou ter um filme igual. Não, repare, esta norma que a doutora Regina agora lhe comunicou é assim, durante 5 anos não há transição para o NRAU. A partir daí, a conclusão que eu posso tirar da leitura da lei, depois temos os tais 10 mais 5 anos. Aqui é ao contrário, portanto, aplicou-se primeiro o regime... Não, aqui a lei está a dizer, o seu exemplo que me está a dar, não, a lei está a dizer é que durante 5 anos não há transição para o NRAU. Não, mas a doutora está protegida com 15. Com 15. Claro. Sim. É que depois dos 15 se poderá usar os 5. Mas a verdade é que é assim, estamos a colocar uma questão que só se aplica daqui a 15 anos. Sim, Ou seja, mas para obter o reconhecimento de uma loja histórica, se calhar é melhor começar a trabalhar já. Estamos a falar em 20 anos, 5 mais 10 mais 5, pronto, são 20. Na verdade, responder a uma questão... É difícil, é muito difícil. É muito à frente. Eu, aliás, já começo a não responder a questões que sejam daqui a 6 meses, por exemplo, 2 meses, já não consigo responder. Bem, vamos terminar então. Agradeço as excelentes intervenções a todos os oradores, à doutora Ana, à professora Olinda, à Regina e ao António. A vossa presença naturalmente indispensável e por isso vos agradeço. Aos funcionários do Conselho Regional que trataram de toda a logística e tornaram possível a realização desta conferência, os meus agradecimentos e espero ver-vos numa próxima iniciativa nossa, que será seguramente no próximo mês. E um bom fim de semana a todos.